Mas afinal, planejar é mesmo necessário? Por quê? Assim, aí no meu ponto de vista, planejar eu acho interessante e eu acho necessário, porque você também chegar numa aula sem saber o que fazer e sem ter ideia do que vai fazer, de que material vai usar, da forma que você vai proceder, acaba dificultando muito, entendeu? Acaba ficando uma aula sem um roteiro, assim, para você poder seguir e mesmo dar uma sequência, né? Para poder dar início, meio e fim na sua aula, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho que é importante você planejar. Sim, eu acredito que planejamento a gente precisa para todos os aspectos da nossa vida, né? Tanto a vida pessoal, profissional. E falando da parte profissional, se eu acredito que é possível, por experiência própria, ir para uma sala de aula sem planejar. Mas tu vai montar tudo ali em cima da hora, vai ser tudo muito meio desorganizado. Tu vai ter que ficar procurando material na sala de depósito em cima da hora. Tu não vai ter noção da quantidade de material, então tu vai ter que ficar calculando. E tudo isso, se a gente planejar, escrever no plano antecipadamente, poupa tempo e trabalho, né? Ainda mais se a gente for professor único na escola, né? O planejamento, ele é essencial, sim, não só por questão legislativa da escola, né, que é uma obrigatoriedade, mas a nossa docência exige, justamente porque é uma gama de conteúdos, a gente tem que ter um norte de onde começar, onde parar, o que eu vou passar na próxima aula. Né? E se a gente não faz isso, a gente fica desnorteado e a gente não tem uma aula de sucesso, né? Na verdade, né? Exatamente. Pegando de vocês, na verdade, o essencial, mesmo que o mínimo, qualquer coisa que façamos, tem que haver planejamento, né? E é essencial a gente planejar as aulas, tipo assim, que período a gente vai abordar princípios, que período a gente vai abordar avaliações, qual é o que a gente vai ensinar fundamentos, discussão, então tudo isso faz parte do planejamento, né? A gente não deixar ficar largado, solto, porque senão a gente acaba caindo no rola-bola. Né? Então, tudo é um contexto de planejamento. O planejamento é essencial para que tenha uma boa aula, para que tenha um objetivo, para que tenha um sentido, como a Jaque falou, né? Se não tiver planejamento, vai cair no rola-bola, não tem jeito. Não tem jeito. E se duvidar, Vai porque, até o rola-bola precisa planejar. com certeza. E se duvidar, né, Jaque? Se duvidar, né, Jaque? É porque também se você chega sem seu planejamento na sala de aula, eu acho também que você perde um pouco a credibilidade do aluno, né? Se ele perceber assim que você está sempre enrolando, né? Então assim, o que que eu vejo aqui? Às vezes eu vou chegar na sala de aula, aí o aluno comenta comigo, professor, o professor fulano não dava aula, ia lá, sentava na arquibancada e ficava lá mexendo no celular e tal, deixava os meninos para lá. Então assim, acaba sendo ruim, né? E você planejar também, isso foi até uma discussão que eu tive aqui, quando a gente saiu para tomar um caldo aqui na cidade, eu estava conversando com um professor. E assim, quando a gente faz o teu planejamento, te possibilita também fazer uma avaliação daquilo que você executou, né? Seja o que for. E o fato de você executar até te dá mais credibilidade para você participar, por exemplo, de um conselho de classe, entendeu? Para você ter a sua opinião sobre o aluno, o que ele faz, o que ele é, como é que ele procede, como é que é o desenvolvimento dele, entendeu? Dentro da sua disciplina. Então, eu acho que é importante, sim, né? Por esses motivos que vocês falaram também. Pergunta 2, pergunta 2. Vai lá, lê aí pra nós, por favor. De que forma ele Não, veio? rapidinho. Rapidinho. Aham. Tipo assim, é porque eu creio que deveria ser antes da pergunta 2 a 3. Porque a 3 vem do macro e ela vai funilando para 2, que é para nosso mais íntimo ali, entendeu? Mais para o nosso dia a dia, entendeu? Na minha percepção que eu vi aí, não sei se vocês Não, você foi cirúrgico. Excelente!
É, a ordem dos fatores Então- não altera o produto. Então continua o fluxo, Então, então. então vamos lá. Vamos seguir a sequência de acordo com a sua sugestão. Pergunta 3. Como você planeja o componente curricular de educação física e o nível ou os níveis de ensino que atua? Apresente um detalhamento sobre como isso ocorre. Pois é, né? Aí como eu expliquei para vocês via documental, o nosso é feito pelo DCE, alguma coisa assim, que não, é uma sigla aqui no município, e ele abrange também o BNCC junto com o plano anual. Dentro disso a gente pega e faz o plano anual, acrescentando objetivo, conteúdo, mas assim, ó, cara, quando, por exemplo, tô chegando na escola agora, então os caras fizeram de qualquer jeito, sabe, cara, na tora, não observaram a questão, tipo assim, de esporte, a questão da ginástica, sabe, de qualquer jeito. Então, quando fizeram esse planejamento lá na escola, era para ter tendo uma organização do maior para o menor. Infelizmente, porque eles entendem que planejamento é uma questão burocrática, de cobrança. Então, mas a percepção que eu tenho é diferente que eu apresentei para vocês aí, entendeu? Mas lá na escola a gente faz dessa forma. Entendi. Assim, e você, já? Só para o Elton, pro Eliseu situar de onde que ele fala, que aí a gente tem que só identificar, porque somos de estados diferentes, né? Ah, Pra gente sim, Jaque, entender a obrigado, nossa- é verdade. É município de Óbidos, interior, descendo, lado esquerdo do Amazonas, GPS, né, mano? com certeza. Latitude e longitude. Não, aí tu quer frescar, tá de graça. Eu vou postar isso aqui, hein? Ó, vamos lá. Não, mas o princípio é esse aí, falando sério agora. O princípio é esse aí, tá? Que eu acabei de falar pra vocês. De qualquer jeito, é questão burocrática. O planejamento aqui na escola é questão burocrática. Não é organização, não. É esse o sentido aí daqui. Sim. Daqui de Manaus, né, da Secretaria Municipal, a gente se baseia pela Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Os parâmetros curriculares já não são mais utilizados, né, até porque já a BNCC veio substituindo aí. E tem o currículo escolar municipal, que é próprio da secretaria, que ele estrutura os conteúdos que ele chama de unidades temáticas, né? Esportes, lutas, ginásticas, e a gente estrutura tudo isso num documento, né? E aí ele traz um código alfanumérico que antigamente era chamado de objetivos. Hoje eles são nomeados como habilidades, né? E aí tem os objetos de conhecimento, que são os conteúdos destrinchados, né? Vou citar um exemplo aqui, tem a ginástica, né? Dentro da ginástica, estudar no objeto de conhecimento as diferenças entre atividade física, exercício, os tipos de ginástica, a importância da atividade física. Ele vai distribuindo isso, né? De acordo com as séries, né? E aí, organizar dessa forma, passado por um planejamento, um documento específico, e a gente faz em datas agendadas, que elas já são fixas no calendário escolar, no calendário anual. E aí totalizam 6 ou 7 planejamentos. Então a gente senta 7 vezes no ano para planejar um determinado período de aulas que vem à frente, e é basicamente isso. Como é o nome desse encontro que vocês fazem pedagógico? É chamado dia de planejamento mesmo. Aí vocês param as aulas do caso, né? Não tem aula nesse dia.
na rede municipal. Ah, tá, correto. É Igual aqui também. universal. Aqui é PT6, eles param uma aula para fazer essa organização curricular aí. Certo. Aí é isso. E o Elton? Então, aqui no Instituto Federal, estou falando de São Paulo, né, na cidade de Ilha Solteira. O nível de ensino que eu trabalho é o ensino médio, e todas as disciplinas, eles constroem juntos o PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso, que seria o Projeto Político Pedagógico, né? E esse documento aí ele vai definir assim, a organização administrativa, didático pedagógico da escola, e é construído em conjunto com a comunidade, observando assim, o que vai ser atendido. No meu caso, quando eu cheguei aqui em Ilha Solteira, já existia esse PPC construído de 2 anos atrás. Então, foi um outro professor que definiu os conteúdos que seriam trabalhados, né, na sala de aula, para a gente poder desenvolver educação física. Então, por exemplo, quando eu vou montar o planejamento, isso foi eu que fiz quando eu cheguei, né? Existe um PPC, né? E o PPC discrimina ali quais são as atividades, temas que vão ser abordados ali no decorrer do semestre, do ano, né? Cada bimestre. Aí dentro do SWAP, que é uma plataforma administrativa do governo, ali você já fica lançada as datas das aulas e tudo aquilo que você vai desenvolver. Então, por exemplo, quando eu entro no SWAP hoje, no dia 2 de agosto, e coloco a semana que vai ser trabalhada, já está montado lá qual que é a aula do dia. Então, por exemplo, com as minhas turmas de segundo ano, a abordagem dessas aulas agora, desse trimestre, eles incluem muito assim, atividades de ginástica corretiva, ginástica laboral, a importância do posto de trabalho ter uma situação de ginástica compensatória para evitar as doenças ocupacionais. No meu primeiro ano, por exemplo, já está trabalhando com esporte na natureza, né? Então, estou apresentando para eles as possibilidades de esporte na natureza. Desenvolvi aqui, por exemplo, uma aula de slackline. Vou levar eles ali para ver um mountain bike, uma coisa desse tipo, que muita gente aqui tem bicicleta, entendeu? E é uma cidade que tem bastante acesso. Então, é dessa forma que é feito dentro aqui da minha realidade, porque como no Instituto Federal só tem um aqui na cidade, eu não tenho oportunidade, igual eu tinha quando eu trabalhava no estádio, de estar reunindo com os professores presencialmente, né? Então, o que acontece, ou pelo menos deveria acontecer, mas não aconteceu, é uma troca de ideias entre cada professor de cada instituto. Mas eu percebo assim, que dentro de cada instituto, todo mundo tem a sua autonomia desde que você aprove aquilo lá junto com a comunidade, desenvolver aquilo que você deseja. Claro que tem como referencial os documentos oficiais, né? A base, tem que ter aquilo ali como referencial geral, né? Obviamente. Entendeu? Mas é dessa maneira que procede. Então, no caso, eu até achei bem simplificado. Eu achei bem fácil, depois que tive essa vivência, eu achei bem mais fácil, porque é o seguinte, quando você vai planejar, são 40 aulas do ensino médio, né? Então você já deixa planejado 1 ao 40. Então quando você acessa, você já sabe, ó, minha aula 1 é isso, minha aula 2 é isso, minha aula 38 é isso. Então eu achei que fica bem interessante, entendeu? Então, tu pegaste então, o barco já andando, e as adaptações depois. Na realidade, eu peguei só o PPC pronto, né? Então, quando for o ano que vem, por exemplo, e eu quiser dar legitimidade naquilo que eu gosto de trabalhar, então, por exemplo, eu também curto muito trabalhar o atletismo. Então, eu estou começando a inserir nas minhas aulas. Eu vou discutir isso com a comunidade, que é bem interessante, e tentar inserir. Eu quero inserir alguma atividade ao ar livre, igual eu vejo o pessoal que gosta de bicicleta. Então, alguma coisa ligada a esse tipo de esporte, para poder, de alguma forma, estar inserindo isso dentro das minhas 40 aulas, entendeu? Então, eu tenho essa autonomia, né? Mas, assim, eu só vou poder construir isso agora em 2025, entendeu? No planejamento, no caso, né? No novo. Planejamento de curso, é o PPC, né? No novo. Tá.
Diferente daí é que a comunidade participa, né? Comunidade, tu fala dos alunos, dos pais. Isso eu achei bem interessante, participa bastante, porque assim, quando em Rondônia era estranho, assim, reunião de pais sempre estava pouca gente, na hora de construir o projeto pedagógico, só chegava na sala, dava ali um pedaço para cada professor discutir, entendeu? E acabava que todo mundo se construía da forma mais simples. Aqui não, aqui eu percebi que eles te dão assim, ó, dentro da parte de educação física, o que você gostaria de trabalhar? Entendeu? Aí você coloca ali aquilo que você acha que é pertinente, entendeu? Claro que aí no caso você vai ter que... É interessante você pedir sugestão, né? Aos alunos, o que eles gostam mais. Então, assim, por exemplo, aqui o pessoal gosta muito também de vôlei, eu percebi, entendeu? Eles têm uma afinidade muito grande com o voleibol no ensino médio, eles curtem muito. Então, colocar aquilo ali dentro do projeto político-pedagógico para ser trabalhado como uma coisa que atende às necessidades dos alunos também, entendeu? Para poder atender uma vontade deles. Ó, a gente gostaria de ter um bimestre, com conhecimento de vôlei e tal. É isso que é o bacana, porque, tipo assim, não é só trabalhar o planejado, mas também tem que abordar aquilo também que eles gostam, né? Exatamente, entendeu? Porque assim, você está dando voz também para ele poder expressar, porque por mais que a gente ache, a gente chega aqui e está querendo falar, fazer só esporte coletivo, mas o aluno chegou e falou para mim, pô, a gente gosta de trabalhar vôlei, entendeu? A gente gosta do vôlei, a gente gostaria que tivesse conteúdo de vôlei. Então, poxa, não tem nada de errado você colocar um bimestre para poder atender aquilo que você vê que eles vão fazer com vontade. Isso aí é o que a BNCC coloca como protagonismo juvenil, né? Exatamente. E aí a gente vê na prática. É legal. Perfeito, Jaque. Perfeito. É isso. É isso. A gente às vezes fica querendo inventar muita coisa, vamos dizer assim, e às vezes você só de ouvir o aluno que ele tem vontade também já ajuda pra caramba, entendeu? Sim. Principalmente aluno de ensino médio, né? Cara, eu costumo dizer que a gente não é querer inventar a roda. A roda já está inventada. É inventar moda, entendeu? Às vezes o cara quer inventar moda, aí se dispõe, a galera se afasta. Pronto, é isso. Cara, perfeito. Eu acho dessa maneira. É o sentido da coisa. Legal, aqui a gente não tem esse envolvimento da comunidade, não. O currículo já vem pronto, a gente distribui os conteúdos no planejamento. Outra coisa que eu queria saber de vocês, que eu acredito que no IFAM tenha, mas não sei na realidade do Eliseu. Vocês usam o diário digital ou é físico? No nosso caso é digital, viu, Jaque? Aqui também, uma parte é digital. E eu não sei se você viu, isso aqui eu já sabia que esse do instituto, qualquer instituto é igual, né? Que é dentro desse SWAP, que é uma coisa que eu achei muito interessante, só uma curiosidade, tá? Até fugindo um pouco Mas quando você vai abrir, por exemplo, a lista de chamado, a presença, junto com o nome do aluno tem uma fotinha dele, entendeu? Legal. Para você poder ver quem é o aluno. Então, assim, tem um nome lá, porque às vezes você não conhece o aluno pelo nome, não conhece lembrar quem que é ele, aí dentro do diário já tá o nome dele lá, entendeu? Aí você quer fazer uma comunicação. Cara, você quer fazer facilita muito a vida, né? Na hora de lançar você quer comunicar com o aluno alguma coisa particular, dentro da própria plataforma, você consegue mandar um e-mail para o aluno, uma mensagem que cai no celular. Vamos lá. De que forma você planeja sua intervenção pedagógica na escola? Apresente um detalhamento de como isso ocorre. Profissional, é isso quando acabado. Brincadeira. Mas eu gostei, assim, eu lembrei muito a gente, às vezes, desculpa puxar falando, né? Mas é porque às vezes a gente não ouve o aluno já. E dentro das leituras é de extrema importância a gente ouvi-los, né? As experiências, né? A culturalmente que eles têm a apresentar. E eu fiquei feliz, eu tenho ouvido a tua fala, vocês trazem um pouco desse princípio de trazer e ouvir que o aluno tem, né, cara, de casa, né?
na escola, a gente planeja e aplica direto. A gente consegue o que o aluno tem, a gente sabe que ele tem, né, historicamente, a gente sabe que tem culturalmente alguma coisa para das diversas maneiras. E só que o contexto da escola que eu trabalho aqui é fechado e vida que segue. Parecido com a Jaque, entendeu? Mas realmente é fechada. E assim tem que seguir, fechou, aqui na escola. E aí, pode falar? Pode? Então, assim, no meu caso, assim, só complementando também, porque eu acho que essa pergunta acaba meio que complementando a pergunta anterior. Uma coisa também que eu observo, assim, na hora da intervenção, é observar que, por mais que você planeje, deixe, igual eu falei, tá todos os conteúdos planejados ali, eu sempre também trabalho com a questão do imprevisível, entendeu? Porque às vezes você chega numa situação de aula e as coisas não vão sair como você planejou em alguma sala, numa sala sai diferente da outra, né? Então essa intervenção, ela se dá de uma certa maneira assim, personalizada, não dá para fazer para cada aluno, mas para cada momento em cada sala, entendeu? Então, assim, observar essa questão de dentro da intervenção, além de observar o que tem que ser ensinado, mas também trabalhar com a questão de flexibilizar os conteúdos, né? Para os alunos também ter mais tranquilidade, porque você vai pegar um menino aqui, no caso, tem 9 aulas por dia, né? Então, você chega lá, às vezes, numa 9ª aula lá e tal, para poder fazer alguma atividade, às vezes você muda um pouco o foco, né? Para poder também trazer um momento de relaxamento, alguma coisa mais dinâmica, assim, para o aluno não ficar uma coisa muito conteudista, entende? Também. Porque... cara, porque assim, tem uma cobrança, por exemplo, no caso aqui, eles cobram um simulado aqui para você fazer umas questões do Enem, para o aluno poder ter uma prova aqui nos sábados, às vezes alguns sábados do mês e tal. E então, assim, tem que seguir ali alguma coisa também ligada a, não só, por exemplo, quando a gente está trabalhando primeiro, segundo ano, 5º ano, 6º ano, acaba que você não tem um foco tão grande na parte conceitual da educação física, né? Você sempre fica mais no procedimento ali, né? E aqui, no caso do ensino médio, às vezes você tem que começar a explicar alguma parte mais procedimental, tal, para o aluno, entendeu? Não é só o fazer, não, né? Entendeu? Então tem essa questão também na hora de fazer essa abordagem. Então, né? Como diz a pergunta aí, como a gente planeja nosso componente na sala de aula? Tem essa questão aqui em Manaus de já estar engessado, né? Os conteúdos que a gente tem que trabalhar, mas é flexível na metodologia, né? Não tem assim algo específico de avaliação, de livro, a gente não tem livro didático, né? Então eu tenho que bolar conteúdos, bolar textos, levar para a sala de aula, diversificar a metodologia, porque como eu trabalho do 3º ao 5º ano na escola, que é onde eu tenho mais dificuldade, né? Assim, questões estruturais, de recursos e tudo mais. E de espaço, principalmente. Então, eu tenho que me adequar tudo a isso, né? E aí, pensando no 3º ao 5º ano, eu me preocupo em ter que passar essa parte conceitual para eles, que eu sei que não é obrigatória nessa faixa etária, mas como eles já estão ali muito visados em querer só o futebol e a queimada, por professores anteriores, pela escola só ter um pátio para a gente ministrar aula, aí eu preciso
eu passo 2 horas por dia com cada turma que eu trabalho. Então é muito tempo. Uma turma de 36, 38, 40 alunos. Eu tenho que doutrinar esses meninos ali, manter eles sob controle, não deixar ninguém se acidentar, porque a nossa disciplina é onde acontece muito isso. E aí, o que eu tento fazer? Para eles já não crescerem com essa mentalidade de que educação física é só brincar, só jogar e tudo mais, eu passo pelo menos 1 hora de assunto, de exercício no caderno, de cópia na lousa. Eu uso muitos recursos audiovisuais, né? Algumas salas têm televisão, então eu consigo aproveitar essa parte para mostrar muitos vídeos. E aí, quando chega na prática, não dá para passar tudo na prática, né? Todos os conteúdos. Então, eu tenho que fazer os ajustes, né? Principalmente por conta do espaço. Porque o pátio fica bem no refeitório e tem a janela da cozinha. Então, se o menino chutar a bola lá para a cozinha, que já chutou, cai na panela do mingau, bate no ventilador, e aí é outro problema, né? Mas agora, outros problemas, né? E o que o Elton falou muito interessante, que a gente planeja, mas desde a docência a gente aprende isso lá na faculdade. A gente planeja, mas o plano ele é totalmente flexível, né? E aí a gente precisa estar preparado para isso. A gente planeja tão lindamente uma aula e aí no dia vão poucos alunos, ou então chove, ou eles são liberados cedo, e aí quebra o nosso planejamento. Pois é. É isso. Estamos longínquamente longe um do outro. Literalmente, né? Para